O Mount Kildare Hotel, um majestoso edifício de pedra e madeira, repousava em uma montanha isolada na Irlanda. Construído no final do século XIX, o hotel prometia luxo e discrição para os mais ricos da Europa. Era um refúgio para artistas, políticos e magnatas que buscavam paz, cercados pela natureza intocada e pelos ventos do Atlântico. Mas hoje, o lugar é apenas uma sombra do que foi. Um monumento de ruínas e mistério que assombra os corações dos curiosos e exploradores. Minha visita ao Mount Kildare começou como um desafio pessoal. Fascinado por histórias de locais abandonados, decidi atravessar o Atlântico e enfrentar o que muitos consideravam uma jornada amaldiçoada. A subida pela trilha montanhosa era opressiva. A névoa densa parecia engolir tudo ao meu redor. Quando finalmente avistei o hotel, senti um arrepio percorrer minha espinha. A estrutura era imensa, mas em ruínas, com janelas quebradas e portas arrancadas. Ainda assim, havia algo imponente, quase intimidador, no edifício. Dentro, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo eco dos meus passos. A recepção, outrora grandiosa, estava tomada pelo pó e pela decadência. Um lustre quebrado balançava suavemente, como se movido por mãos invisíveis. As paredes estavam cobertas por um estranho bolor, desenhando padrões que mais pareciam rostos humanos contorcidos em agonia. A atmosfera era pesada, como se o prédio respirasse uma história de sofrimento. Mistérios do passado. Dizem que o Mount Kildare fechou suas portas em 1927, depois de uma série de tragédias inexplicáveis. O mais famoso foi o desaparecimento de 17 hóspedes em uma única noite. Nenhuma pista foi encontrada, apenas os pertences abandonados e um diário que continha rabiscos confusos e repetitivos. Ele está aqui. Investigações policiais e até mesmo paranormais não revelaram nada conclusivo. Havia também rumores sobre o dono do hotel, um homem recluso chamado Arthur Bellamy. Ele teria feito um pacto com forças sobrenaturais para garantir o sucesso do empreendimento. Com o tempo, os hóspedes começaram a relatar visões perturbadoras, ouvir sussurros em línguas desconhecidas e sentir presenças invisíveis. Após o fechamento, Arthur desapareceu e o hotel foi esquecido, engolido pelo tempo. O encontro com o desconhecido. Enquanto explorava os corredores, encontrei um diário antigo, parcialmente queimado, em um quarto no segundo andar. As últimas páginas narravam o desespero de um hóspede que afirmava estar sendo observado por algo que vivia entre as paredes. O ar no quarto estava gelado, mesmo com o calor abafado do verão lá fora. Quando tentei sair, a porta não se mexia. Ouvia passos do outro lado, embora o corredor estivesse vazio. De repente, uma voz sussurrante preencheu o ar. "Por que voltou?" Não havia ninguém ali. Fugi o mais rápido que pude, descendo escadas que pareciam infinitas, até alcançar a saída. Mas antes de deixar o terreno, olhei para trás e vi, na janela do terceiro andar, uma figura indistinta que parecia observar minha fuga. Um lugar que nunca abandona. Desde aquele dia, tenho sonhos recorrentes com o Monte Kildare. Em meus sonhos, estou preso dentro do hotel e portas invisíveis se fecham ao meu redor. A sensação de ser observado nunca desaparece. Ainda penso em voltar para tentar desvendar os segredos do lugar, mas uma parte de mim sabe que alguns mistérios devem permanecer enterrados. A última coisa que desejo é me tornar mais uma vítima da história sombria do Monte Kildare. Escondido entre as dunas de uma praia deserta no litoral do Uruguai, o Hotel Atlântico era um refúgio de luxo para a elite sul-americana nos anos 50. Construído com arquitetura Art Deco, o hotel oferecia uma vista deslumbrante do oceano e prometia aos seus hóspedes privacidade e exclusividade. No entanto,
uma série de eventos macabros levou ao seu fechamento abrupto em 1972, deixando para trás uma estrutura abandonada e uma aura de mistério que atraía apenas os mais corajosos. Decidi visitar o hotel após ouvir rumores sobre sua história sombria. A viagem até lá foi uma experiência em si. A estrada era cercada por vegetação densa e a sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro. Quando finalmente avistei o hotel, sua decadência era evidente. Paredes descascadas, janelas quebradas e a ferrugem cobrindo o que um dia foram portões ornamentados. O vento carregava um cheiro de sal e decadência, uma combinação que fazia minha pele arrepiar. Ao entrar, fui recebido por um silêncio inquietante. A recepção estava coberta de poeira, mas ainda era possível perceber o luxo que um dia existiu ali. Lustres caídos, móveis apodrecidos e um piano desafinado no canto davam ao lugar uma atmosfera de desolação. Enquanto explorava o térreo, encontrei uma escadaria que levava ao porão. Havia algo magneticamente assustador naquele caminho, e eu não consegui resistir. A revelação do porão. O porão era escuro e úmido, com paredes cobertas por musgo. No centro, encontrei um círculo desenhado no chão, cercado por velas derretidas e marcas de queimadura. Era evidente que algo ritualístico havia acontecido ali. Senti uma presença, como se estivesse sendo observado. De repente, um som de passos ecoou atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Foi então que ouvi sussurros, como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Não conseguia entender as palavras, mas a angústia era palpável. Subi as escadas correndo, mas ao chegar ao térreo, percebi que algo havia mudado. A luz do sol que entrava pelas janelas desaparecera, e o ambiente parecia mergulhado em um crepúsculo eterno. O espelho e a aparição. No salão principal, encontrei um grande espelho em uma moldura dourada, coberto por um pano. Quando o retirei, vi meu reflexo, mas algo estava errado. Havia uma figura atrás de mim, uma mulher de vestido branco, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando olhei de volta para o espelho, a mulher havia se aproximado, como se estivesse prestes a sair do vidro. Sem pensar, corri para fora do hotel. O vento agora uivava e as ondas do mar pareciam mais violentas. Quando olhei para trás, vi várias figuras nas janelas, todas me observando. Não parei até chegar ao carro e acelerar de volta para a civilização. A maldição do Atlântico. Desde aquela visita, minha vida nunca mais foi a mesma. Tenho pesadelos constantes com o hotel e com a mulher do espelho. Às vezes, sinto sua presença em minha casa como se ela tivesse me seguido. O Hotel Atlântico continua de pé, desafiando o tempo e escondendo seus segredos. Mas sei que aqueles que ousam cruzar suas portas correm o risco de nunca mais serem os mesmos. No alto das montanhas da Transilvânia, onde a névoa se agarra aos pinheiros como um véu eterno, está o Hotel Vé Cinzento. Construído no início do século XX, ele foi um sanatório antes de ser convertido em um hotel de luxo. A transição parecia promissora, mas o local rapidamente ganhou fama por uma série de eventos inexplicáveis que levaram ao seu abandono em 1965. O que deveria ser um símbolo de conforto e sofisticação tornou-se um ponto de encontro para o sobrenatural. Minha jornada até o Véu Cinzento começou com uma curiosidade irresistível. Histórias sobre hóspedes que desapareceram, funcionários que enlouqueceram e uma presença que assombrava os corredores eram comuns. Após dirigir por horas em uma estrada sinuosa e quase intransitável, cheguei ao hotel. A estrutura era grandiosa, mas decadente. As paredes estavam cobertas de trepadeiras e as janelas, agora escuras, pareciam olhos vazios observando minha chegada. Ao entrar, fui recebido por um salão amplo, com um teto alto e lustres cobertos por teias de aranha.
O ar era denso, como se carregasse a memória de milhares de respirações. Havia uma escada principal que levava aos andares superiores e um corredor escuro à esquerda. Decidi explorar o corredor primeiro, atraído por um som fraco que parecia um choro. O corredor estava iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. As paredes eram adornadas com retratos antigos de pessoas curiosas. As paredes eram adornadas com retratos antigos de pessoas cujas expressões pareciam observar cada movimento meu. Um choro baixo vinha de um dos quartos e eu, movido por uma mistura de curiosidade e medo, segui o som. Quando alcancei a porta de onde parecia vir o ruído, ela estava ligeiramente entreaberta. Empurrei-a com cuidado e o que vi me deixou sem palavras. O quarto estava praticamente intacto, como se nunca tivesse sido tocado pelo tempo. Uma mulher estava sentada na cama, com um vestido preto de época, soluçando baixinho. Sua presença era tão real que, por um momento, pensei que fosse uma pessoa viva. Tentei falar, mas antes que as palavras saíssem, ela virou o rosto para mim. Seus olhos estavam completamente negros e seu sorriso distorcido revelou algo que não era humano. Corri para fora do quarto, mas o corredor parecia ter mudado. As paredes agora estavam cobertas por manchas escuras que pareciam pulsar. Os retratos haviam se transformado. Os rostos das pessoas estavam contorcidos em expressões de agonia e seus olhos seguiam cada movimento meu. O choro da mulher agora parecia vir de todas as direções. Cheguei ao salão principal e percebi que a escada havia se transformado. Cada degrau parecia estar coberto por uma camada fina de gelo e a temperatura havia caído drasticamente. Senti algo me puxar para cima, como se uma força invisível quisesse que eu continuasse subindo. Contra minha vontade, comecei a subir os degraus. No topo, encontrei um salão iluminado por velas. No centro, havia uma mesa com várias cadeiras, todas ocupadas por figuras encapuzadas. Eles não se moviam, mas seus olhos brilhavam sob os capuzes, fixos em mim. No centro da mesa havia um livro antigo, aberto em uma página que continha símbolos que não reconheci. Uma voz grave ecoou pelo salão. Você veio buscar respostas, mas pagará o preço. Antes que pudesse reagir, senti mãos invisíveis me segurarem pelos braços e me arrastarem até a mesa. O livro parecia emanar uma energia própria, e os símbolos começaram a brilhar. Um vento forte encheu o salão, e as velas se apagaram. Quando a escuridão tomou conta, ouvi risadas e gritos ao meu redor. De repente, estava de volta ao salão principal, mas o hotel parecia ainda mais deteriorado. O ar estava pesado, e minha cabeça latejava. Corri para fora, sem olhar para trás, e entrei no meu carro. Quando finalmente me senti seguro, olhei para o retrovisor e vi, na janela do segundo andar, a mulher de vestido preto. Ela acenava lentamente, como se estivesse me convidando a voltar. Desde então, tenho pesadelos recorrentes com o véu cinzento. Em meus sonhos, estou preso no salão das figuras encapuzadas, incapaz de me mover. O livro antigo aparece em minha casa, em lugares diferentes, mesmo quando tento descartá-lo. A sensação de estar sendo observado nunca desaparece. Sei que, de alguma forma, trouxe parte do hotel comigo e temo que um dia não consiga mais escapar de seus tentáculos invisíveis. Na costa rochosa do Japão, isolado entre penhascos e florestas densas, encontra-se o Hotel Oshiro, um antigo retiro construído para oferecer tranquilidade espiritual. No entanto, a paz que prometia foi substituída por um terror silencioso. Abandonado há décadas, o hotel agora é conhecido como o Santuário de Olhos Mortos, um local cercado por histórias de almas inquietas e eventos inexplicáveis. O Hotel Oshiro foi construído no início do século XX por um empresário rico que queria criar um refúgio para intelectuais e artistas. Contudo, o local logo ganhou notoriedade quando os hóspedes começaram a relatar visões perturbadoras.
Muitos afirmavam ver figuras de olhos vazios, os observando enquanto dormiam. Quando corpos começaram a aparecer na floresta próxima ao hotel, sempre com os olhos abertos em um olhar aterrorizado, as autoridades locais investigaram, mas nunca encontraram respostas. O hotel foi fechado abruptamente em 1962, quando todos os seus hóspedes e funcionários desapareceram em uma única noite. Os poucos pertences restantes e a ausência de corpos alimentaram especulações sobre uma tragédia sobrenatural. Minhas motivações para visitar o Oshiro eram puramente documentais. O fascínio por lugares esquecidos e histórias sobrenaturais me levaram até lá, acompanhado por 2 amigos, Yuki e Kenji. Depois de uma longa caminhada pela floresta nebulosa, avistamos a estrutura decadente. O hotel, embora em ruínas, ainda mantinha um ar imponente. A madeira escura das paredes estava coberta por musgo e as janelas quebradas pareciam buracos negros que sugavam a luz do dia. Entramos pela recepção, onde o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de nossos passos. O saguão principal era grandioso, mas desolado. O teto estava parcialmente desmoronado e havia marcas de queimaduras nas paredes, como se o lugar tivesse sido palco de um incêndio. Ao fundo, uma escadaria levava ao andar superior. Decidimos explorar os quartos. No corredor do 2º andar, sentimos um desconforto crescente. As paredes pareciam vivas, como se observassem nossos movimentos. Yuki apontou para algo que ela viu de relance, uma sombra que se movia rapidamente entre os quartos. Entramos em um dos quartos e o cheiro de madeira queimada era quase sufocante. No chão, encontramos velas derretidas e símbolos estranhos gravados no assoalho. De repente, ouvimos uma risada baixa e gutural vindo do corredor. Saímos correndo do quarto e vimos que a porta no final do corredor estava aberta, embora estivesse trancada momentos antes. Lá dentro havia um espelho antigo, coberto de poeira. Quando nos aproximamos, nossos reflexos começaram a distorcer. Os rostos no espelho tinham olhos brancos, vazios, que pareciam nos acusar silenciosamente. Descemos para o térreo, mas algo parecia errado. A recepção, que antes estava vazia, agora tinha várias figuras sentadas em cadeiras, todas de costas para nós. Quando nos aproximamos, vimos que eram manequins com olhos humanos inseridos em seus rostos inexpressivos. A visão foi suficiente para fazer Kenji vomitar e nos encher de um pânico paralisante. Tentei gravar um vídeo para documentar o que estávamos vendo, mas a câmera desligou sozinha. As luzes começaram a piscar e as figuras pareciam se mover, lentamente virando a cabeça na nossa direção. Gritos ecoaram pelo hotel, vindos de todos os lados, como se as paredes chorassem. Correndo por um labirinto de corredores que pareciam mudar de lugar, encontramos uma saída para a floresta. Quando finalmente chegamos à estrada, percebemos que Kenji não estava mais conosco. Voltamos alguns metros e o encontramos em pé, encarando o hotel com os olhos completamente brancos. Ele murmurava algo em uma língua que não conhecíamos. Tentamos puxá-lo, mas era como se ele estivesse preso ao solo. Com esforço, conseguimos arrastá-lo até o carro e deixamos o local. No caminho de volta, Kenji não falou nada. Ele parecia em transe e seus olhos continuavam brancos, mesmo após várias tentativas de contato. Poucos dias depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Desde aquela noite, Yuki e eu temos sonhos constantes com o Oshiro. Sempre estamos presos nos corredores e os olhos das figuras nos seguem, como se nunca nos deixassem ir completamente. O Hotel Oshiro é mais do que uma estrutura abandonada. É um portal para algo além da compreensão humana. Talvez as almas presas lá nunca queiram realmente estar sozinhas. No coração da floresta amazônica, isolado de qualquer civilização, encontra-se o Hotel das Almas Perdidas.
Construído na década de 1930, durante o auge do ciclo da borracha, o hotel era destinado a empresários e aristocratas europeus que queriam explorar as riquezas da floresta sem sacrificar o conforto. Mas as histórias que cercam o local falam de rituais antigos, desaparecimentos inexplicáveis e de uma presença que nunca deixou os corredores vazios. O hotel foi construído em terras sagradas dos povos indígenas locais. Segundo as lendas, o terreno era um local de descanso para os espíritos da floresta, onde se realizavam cerimônias para manter o equilíbrio entre o humano e o sobrenatural. A chegada do hotel foi vista como uma profanação, e muitos acreditam que isso despertou a ira dos espíritos. As operações do hotel foram interrompidas em 1947, após um evento trágico. Todos os hóspedes e funcionários desapareceram em uma única noite. Apenas um diário foi encontrado, com inscrições incompletas e rabiscos desesperados. Eles vêm com os ventos da noite. Desde então, o local foi abandonado, engolido pela selva e considerado amaldiçoado pelos poucos que se aventuram nas redondezas. Movido pela curiosidade e pela vontade de desvendar mistérios, decidi visitar o Hotel das Almas Perdidas. Juntei-me a uma equipe de pesquisadores, Renata, uma historiadora, e Gabriel, um cinegrafista. Após dias navegando por rios sinuosos e enfrentando a densidade opressiva da floresta, avistamos a estrutura imponente, escondida entre árvores gigantescas. O hotel, embora coberto de trepadeiras e musgo, parecia estar resistindo ao tempo. Ao cruzar a entrada, sentimos imediatamente o peso da atmosfera. O ar era mais frio do que o exterior, carregado de um odor estranho que misturava mofo e algo metálico. O salão principal era grandioso, com colunas de mármore e candelabros enferrujados, mas os sinais de decadência estavam por toda parte. Havia marcas de queimaduras nas paredes e móveis destruídos espalhados. Enquanto Renata examinava documentos antigos na recepção, Gabriel começou a gravar o local. Em determinado momento, ouvimos um som alto, como o de madeira sendo arrastada. Corremos para a origem do barulho e encontramos uma cadeira de balanço movendo-se sozinha no salão. Gabriel, cético, tentou atribuir o movimento ao vento, mas não havia corrente de ar. Decidimos explorar os andares superiores. No segundo andar, encontramos quartos abandonados, muitos com pertences pessoais ainda intactos. Em uma das suítes, havia uma mala aberta com roupas e um diário. As anotações falavam de uma festa realizada no hotel na noite dos desaparecimentos. Mas os escritos terminavam abruptamente com a frase: "Eles estão aqui". No terceiro andar, descobrimos uma sala que parecia ser usada para rituais. O chão estava coberto de símbolos desenhados com sangue seco e havia velas derretidas ao redor de um altar improvisado. No centro, um crânio humano repousava sobre uma almofada vermelha. Quando Renata tentou fotografar o local, a câmera parou de funcionar e uma risada baixa ecoou pela sala. Foi então que as luzes começaram a piscar, embora o hotel não tivesse eletricidade. Gabriel gritou, apontando para a entrada. Uma figura alta e encapuzada estava parada, imóvel. Seus olhos brilhavam como brasas. Quando nos viramos para correr, a porta da sala se fechou com um estrondo e o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Com esforço, conseguimos abrir a porta e correr para as escadas. Ouvíamos passos atrás de nós, mas não havia ninguém visível. Quando alcançamos o térreo, o ambiente parecia diferente. O salão principal estava iluminado, como se uma festa estivesse acontecendo. Várias figuras em trajes elegantes dançavam ao som de uma música distante, mas seus rostos estavam vazios, sem traços ou expressões. Saímos do hotel correndo e a floresta parecia mais densa do que antes. Ao chegar ao barco, notamos que Gabriel estava em silêncio, olhando para trás. Quando o chamamos, ele apenas murmurou: "Eles vêm comigo".
Apesar de tentarmos trazê-lo de volta à realidade, ele se recusou a embarcar. Foi a última vez que o vimos. Hoje, o Hotel das Almas Perdidas continua como uma cicatriz na selva amazônica, um lembrete do que acontece quando o sagrado é profanado. Renata e eu nunca mais conversamos sobre o que aconteceu, mas ambos sabemos que há forças além da compreensão humana que habitam aquele lugar. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas. As histórias que você ouviu hoje nos lembram que há lugares no mundo que guardam segredos além da nossa compreensão. Cada hotel abandonado, cada mistério esquecido pelo tempo, carrega ecos de vidas que jamais encontraram descanso. Mas e você? Teria coragem de explorar um desses lugares por conta própria? Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos aterrorizantes. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que arrepiam até os mais céticos. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual dessas histórias mais mexeu com você. Até a próxima. E lembre-se, cuidado com as portas que você escolhe abrir.